Olá, uma boa noite. Muito bem-vindos a mais um Evangelho da CEP aqui no YouTube. Meu nome é Ricardo Melhado. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham. Aí, antes de mais nada, já vou pedir para vocês, por favor, deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, se possível, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, porque tudo isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas e assim a gente pode levar o Evangelho no lar para mais pessoas. Então vamos lá, vamos começando já com a prece de abertura, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, vamos pedindo a nosso Mestre Jesus que nos envolva neste momento, para que possamos ler essas lições, compreendê-las e praticá-las no nosso dia a dia, para que possamos receber a energia do Evangelho, mantê-la em nossos corpos, nossa mente também, e que assim seja. Então, muito bem, vamos lá. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, é a Coletâneas de Preces Espíritas. E ele fala aqui dessas preces que são para corrigir um defeito. Então ele ensina como nós devemos orar quando temos esse intuito, de corrigir um defeito nosso. Ele fala algumas observações preliminares aqui. Nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso espírito, não do corpo físico. Se não fosse assim, o homem estaria isento de toda responsabilidade. Nosso progresso só depende de nós mesmos, pois todo homem que tem o completo domínio da razão tem a liberdade de fazer ou não o que quiser. Então, para fazer o bem, só lhe basta a vontade de querer fazê-lo. Essa é a explicação inicial que nós temos, dizendo que os defeitos que nós temos são do nosso espírito, não são do nosso corpo, porque se assim fosse, não haveria o livre-arbítrio, a nossa vontade de querer fazer as coisas, íamos ser praticamente escravos do nosso corpo. Então, antes de fazer essa prece, é interessante que a gente entenda o fundamento que existe por trás, para que a gente possa pedir de uma maneira mais direcionada e mais apropriada. Quando a gente compreende alguma coisa, é mais apropriada a nossa prece. E aí ele vai ensinar para a gente como pedir. Senhor, recebi a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. E assim, a partir do momento em que reconheço que alguma coisa é má, sou culpado se não me esforço em resistir à tentação de executá-la. Preserva-me do orgulho que poderia me impedir de perceber meus defeitos. Preserva-me também dos maus espíritos que poderiam me incentivar com esses defeitos. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Então aqui ele está deixando aberto, para que a gente preencha. E se não consigo resistir a esse chamamento, é porque já me acostumei com a ideia de ceder a essa imperfeição. Não fui criado culpado, pois Deus é justo e me criou com a mesma disposição para fazer o bem ou o mal. Se escolhi o mau caminho, foi pelo mau uso que fiz do meu livre-arbítrio. Assim como tive a liberdade para fazer o mal, tenho também a liberdade para fazer o bem e, por consequência, mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são os restos das imperfeições que trouxe das minhas existências anteriores e dos quais posso me libertar pela ação da minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos, protejam-me. Meu anjo da guarda, concede-me as forças necessárias para resistir às más sugestões e sair vitorioso desta luta. Os defeitos
são barreiras que nos separam de Deus. E cada defeito superado é um passo que dou, no sentido de me aproximar dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, me concedeu a existência atual, para que ela servisse ao meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudem-me para que eu aproveite bem esta oportunidade e que ela não se torne perdida para mim. Assim, quando Deus me retirar desta vida, que eu possa retornar melhor do que quando cheguei. É uma prece muito bonita, né? Ela é direcionada, como a gente viu no começo aqui, para pedir auxílio para corrigir um defeito. Então, ele inicia dizendo que nós temos inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Então, a partir do momento que a gente reconhece que algo é mal, e mesmo assim a gente cede à tentação de executá-la, como ele diz aqui, nos tornamos automaticamente culpados por termos essa capacidade de compreender, de analisar o que é realmente o certo e o errado. E aí ele segue pedindo uma coisa muito importante, né, que é a preservação, que a gente não ache que estamos sempre corretos ou que não temos um defeito, né? Então, preserva-me do orgulho que poderia me impedir de perceber os defeitos. Preserva-me também dos maus espíritos que poderiam me incentivar a continuar com esses defeitos. Então, é uma questão ampla, né? Ele demonstra na prece que nós temos que fazer isso também, né? Então, ele está nos ensinando desta maneira que nós temos que entender que nós já temos a capacidade de saber o que é bom e o mal, que nós não devemos praticar o mal e que isso seria uma culpa nossa, que isso seria uma condição do nosso espírito e não do nosso corpo. Então ele pede de uma maneira humilde e pedindo também que afaste o orgulho que facilitaria o esquecimento, né, desse defeito. E também reconhece que existe, pelo fato da nossa mente ter essa capacidade de magnetismo, né, de enviar os nossos pensamentos, dos nossos pensamentos emanarem essas coisas que nós estamos querendo fazer, sendo elas boas ou más, isso vai atrair espíritos afins para próximo de nós. E, obviamente, como ele está dizendo aqui, para correção de um defeito, um auxílio para corrigir um defeito, mostra que os espíritos que estariam ao nosso lado nessa situação seriam espíritos, obviamente, com esse mesmo defeito, espíritos maus, né, como ele diz. Aí ele deixa um aberto aqui para que nós encaixemos aquilo que a gente está querendo pedir, né? Reconheço que sou particularmente inclinado a... E aí a gente, de uma maneira, como ele fala aqui, né, com humildade e sem orgulho, a gente encaixa aquilo que a gente precisa para nós, e nós já sabemos, né? E aí ele diz algo também importante, né? Se não consigo resistir a essa tentação, é porque já me acostumei com a ideia de ceder a essa imperfeição. Então ele demonstra mais um ponto, que é a nossa força de vontade, né? Aquilo que a gente convencionou a chamar de reforma íntima, né? Para poder avançar e deixar para trás essa imperfeição e esse defeito que a gente acabou de diagnosticar, né? Muito importante também, ele diz que não foi criado culpado, pois Deus é justo. Ele me criou com a disposição para fazer o bem ou o mal, deixando esse livre-arbítrio para que nós escolhêssemos e, quando escolhêssemos o bem, tivéssemos o mérito. Então, olha aqui a grandeza, né, da sabedoria de Deus nessa pequena parte que a gente consegue vasculhar, né, da sua grandeza, a gente consegue entender essa bondade de Deus em deixar o livre-arbítrio em nossas mãos, para que pudéssemos escolher o certo e termos o benefício de termos escolhido corretamente, termos o valor absorvido em nós e assim escolhermos apropriadamente. Meus defeitos atuais são restos das imperfeições que trouxe das minhas existências anteriores.
e dos quais posso me libertar pela ação da minha vontade com a assistência dos bons espíritos. Então ele mostra essa tríade de necessidade, né? Deus como a causa primária de tudo, nos dando a possibilidade, o livre-arbítrio, a inteligência, o conhecimento da moral. Os espíritos amigos como os nossos auxiliares mais próximos, aqueles que nos inspiram no caminho do bem. Mas o terceiro item, que somos nós mesmos e a nossa vontade de melhorar, nós também não conseguimos. Então é preciso que nós tenhamos esse ímpeto da melhoria de nós mesmos. Então ele pede aos bons espíritos e ao anjo da guarda que conceda forças necessárias para resistir a essas más sugestões que vêm de nós mesmos e de outras mentes, para sairmos vitoriosos dessa luta. Fala que esses defeitos seriam barreiras, né? São barreiras que nos separam de Deus. E cada defeito superado é um passo que eu dou no sentido de me aproximar dele. Ou seja, eu me elevo. E aí ele finaliza com uma forma muito bonita, né? Ele fala que o Senhor, em sua infinita misericórdia, concede para nós, nessa existência atual, a oportunidade de adiantamento. E aí, humildemente, ele reconhece esse pedido como o mais apropriado. Bons espíritos, ajudem-me para que eu aproveite bem essa oportunidade e que ela não se torne perdida para mim. Assim, quando Deus me retirar dessa vida, eu posso retornar melhor do que quando cheguei. E esse, efetivamente, deve ser o nosso objetivo maior enquanto aqui encarnados. Então, que essas instruções, que essas observações que o Evangelho nos traz, possam realmente ficar marcadas na nossa mente e a gente entenda esses 3 pilares aí da nossa melhoria. Deus nos dando oportunidade, nos guiando, os espíritos amigos, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda nos amparando, nos fortalecendo e nós querendo efetivamente fazer para podermos evoluir e chegar nessa condição sublimada que nós queremos, né? Muito bem, vamos para a seguinte, para a leitura do Pão Nosso. Lição 117, em família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, pois isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Sobre essa passagem, o Emmanuel fala o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se acende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora, sem coragem, ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, por meio de laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo,
é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. As lições batem fundo em nós. E, bom, vamos lá, fazer um comentário aqui sobre como o Emmanuel decifra, né, essa passagem aqui de Paulo para nós. Ele começa mostrando que a família é um problema fundamental, primordial na Terra. Faz esse questionamento. Como que podemos ser benfeitores de 100 ou às vezes 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10? É bem lógico indagar isso, né? Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não combinam. Então, primeiro precisamos aprender a servir, para depois podermos pregar e falar. Ele mostra que o exercício da piedade nas atividades domésticas não é a piedade que chora sem coragem ante enigmas aflitivos, mas a que conhece as zonas nevrálgicas da casa, mais problemáticas da casa, e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então existem inúmeros irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal, na sua família, né, para ser mais direto, entregando-se por isso a lamentável desânimo. E ele fala que nós devemos, porém, pensar quão transitória, quão passageiras são essas ligações corpóreas e ter a certeza de que nelas não existem ligações casuais. Não existe foi por um acaso que eu me liguei a quem eu me liguei, quem eu casei com quem eu casei, que tal pessoa é meu pai, tal pessoa é minha mãe, tal pessoa é meu filho. Não há casualidade nisso. E aí ele pede para que nós não desprezemos o campo sagrado de serviço que é a família, porque se sinta incompreendido. Seria uma falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo que aí existem. E aí ele finaliza. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Aquele local em que a vontade do Pai nos situou. Então ele fala, o esforço de hoje representa realização essencial. Uma lição muito bonita do Pão Nosso. Então vamos agora para as vibrações. Fechando mais uma vez os nossos olhos, iluminando os nossos pensamentos com o Evangelho de Jesus, com essas lições que aprendemos, e vamos vibrando por todos os necessitados de amparo do corpo físico, do espírito, da mente, por todos os trabalhadores do bem, vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos dirigentes, pelo nosso povo, pelo progresso da nossa nação. Vamos expandindo a nossa vibração para todo o nosso planeta, pedindo ao nosso Mestre Jesus que envolva cada alma encarnada e desencarnada que aqui habita, pelo progresso também do nosso planeta inteiro. Vamos pedindo licença aos amigos do plano maior para vibrarmos pela nossa casa, pelos nossos familiares, nos lembrando da última lição que lemos, pedindo a força, a iluminação, a sustentação ao nosso lar e a coragem
para lutarmos, para seguirmos e nos melhorarmos, de acordo com o que estudamos nesta noite. Vamos estendendo a nossa vibração aos nossos amigos, ao nosso trabalho, e vamos entregando uma vibração de muito amor e muita paz nas mãos da equipe do plano espiritual, para que ela seja levada aonde se fizer necessário. Finalizando, vamos vibrando por nós mesmos, pela água do nosso copo, que deixamos no momento deste Evangelho, para que ela seja fluidificada, receba um remédio de amparo a cada um de nós, segundo a vontade de nosso Pai e o nosso merecimento. E vamos encerrando com a prece final, agradecendo a nosso Pai pela oportunidade de estudarmos esse Evangelho, ao Mestre Jesus por deixar essa lição para nós, aos amigos espirituais que nos inspiram no nosso dia a dia, aos nossos mentores, amigos, à equipe do Evangelho que nos ampara no momento em que nos reunimos para esse estudo. E vamos finalizando, dando graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos por terem me acompanhado em mais um Evangelho aqui na CEP. Meu nome é Ricardo Melhado. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.